Louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a santa e poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estava aqui meditando no primeiro hino da harpa, no qual foi louvado aqui. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Na verdade, todos nós precisamos, né, irmão, de Jesus. Era bom que todos os seres humanos eles tivessem consciência disso. Todos nós precisamos de Jesus. Não há ninguém que possa viver independentemente de Cristo. Todos nós somos dependentes dele. Todos nós precisamos dele para que nós possamos obter a salvação. Ninguém pode conseguir ter salvação independentemente, sendo independente. Primeiro nós temos que se voltar para Cristo para que nós possamos se chegar a Deus. Porque Ele mesmo, através da sua palavra, Ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por Ele. Então, meu querido ouvinte da palavra de Deus, você que está aqui nesta noite, você tem que ter ciência disso, você tem que saber disso. Que você, todos nós precisamos de Cristo Jesus, porque Ele é a única ponte no qual nós temos para chegarmos a Deus. Nós não podemos chegar a Deus de qualquer forma, através de qualquer outra pessoa, a não ser por Cristo Jesus. Isso é claro, isso é uma certeza, isso é uma afirmação, no qual a palavra de Deus ela nos revela. Infelizmente muitos estão buscando atalhos, estão buscando outros meios para se chegar a Deus, e excluindo Jesus Cristo, deixando Jesus Cristo de lado. E eu quero te dizer que jamais você vai conseguir se chegar a Deus dessa forma, porque somente através de Jesus Cristo é que nós podemos se chegar a Deus. Há só um mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus, o enviado por Deus para nos livrar de toda a contaminação do pecado, de toda a prisão, porque o pecado ele tem este poder na vida do homem. Ele tem o poder de aprisionar o homem, de cegar o homem, de fazer com que os seus ouvidos criem tampões para que o evangelho de Cristo ele não venha a escutar. Porque a palavra de Deus diz que a fé ela vem através da palavra. É justamente essa palavra no qual você está tendo a oportunidade de escutar nesta noite. Porque nós vivíamos em meio ao pecado, nós estávamos presos. E hoje, para a glória de Deus, nós somos livres. Ser livre não é você poder fazer o que você bem quer, não. Ser livre é você dizer não para o pecado. Ser livre é aquela vontade de desagradar a Deus, de você fazer coisas contrárias a Deus e você dizer não, isso não é lícito, isso para mim não condiz com a palavra. E hoje nós temos essa certeza. Porque nós temos ouvido o Evangelho de Cristo Jesus, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, o Evangelho que liberta, que cura, que restaura e que salva o mais vil pecador. Independentemente do pecado que você esteja vivendo, ou que você esteja causando, eu quero te dizer que Jesus Cristo ele tem o poder de quebrar toda essa ação maligna no qual você esteja voltado. Da mesma forma que ele quebrou a vida miserável no qual eu vivia. Eu também vivi meus pecados, eu vivia contrário à vontade de Deus. E hoje eu mudei completamente. Hoje eu posso dizer para você que está ouvindo este som, que hoje eu sou um homem verdadeiramente convertido. Hoje eu procuro viver com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, viver de acordo com a vontade de Deus. Porque um dia eu dei ouvidos à palavra de Deus, porque eu tenho essa certeza que somente Jesus Cristo, Ele pode me libertar da vida de pecado no qual eu vivia. E é isso que você tem que fazer também, é crer na palavra de Deus, é crer no Evangelho no qual está sendo anunciado. E você vai ver a mudança, a transformação que Cristo Jesus Ele vai lhe proporcionar. Da mesma forma que Ele está nos proporcionando nesta noite aqui. Quando você vê aqui homens e mulheres louvando ao Senhor, você não sabe a vida de pecado no qual nós vivíamos. Mas eu quero te dizer que hoje nós somos convertidos. Hoje nós somos transformados. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas elas se passam e tudo se faz novo.
No momento que eu abro meu coração para a palavra de Deus entrar, penetrar, ela surte efeito. É impossível a palavra de Deus não surtir efeito na vida do ser humano. É impossível. No momento que você abrir o seu coração para a palavra de Deus ela entrar, penetrar, ela vai surtir efeito, porque é isso que Jesus Cristo ele nos promete. É isso que Jesus Cristo ele quer para mim, para você, para todos nós. É que o homem venha ter o conhecimento da palavra. No momento que o homem tem o conhecimento da palavra, ele passa a discernir o que é o certo e o que é o errado. Infelizmente, muitos estão aí vivendo em meio aos pecados, achando que estão fazendo a coisa certa. Porque para eles, fazer a coisa certa é viver de acordo com as suas vontades. Mas a palavra de Deus diz que há dois caminhos: o caminho para a vida eterna e o caminho para a perdição. No momento que eu quero viver de acordo com as minhas vontades, fazendo o que desagrada a Deus, no dia do juízo final, eu vou ser condenado pelos meus maus atos. Assim como se eu se voltar para Cristo Jesus, procurar viver de acordo com a sua vontade, a palavra de Deus diz que eu vou gozar das mansões celestiais, da salvação eterna, eu vou ganhar uma coroa da vida. E isso é prometido para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, para todos aqueles que procuram viver conforme a vontade de Deus. E hoje você tem essa oportunidade de se voltar verdadeiramente para Cristo Jesus, se converter dos seus maus caminhos, que é isso que Cristo Jesus ele quer para todos nós. Em outrora nós vivíamos em pecado. Isso não quer dizer que hoje nós não vivemos mais em pecado, nós não pecamos mais, não. Hoje ainda nós continuamos pecando, porque enquanto nós estivermos nesse corpo pecaminoso, enquanto nós estivermos aqui na face dessa terra, nós vamos continuar sendo mulheres e homens pecadores. Mas há uma diferença agora. Hoje nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, no qual ele morreu na cruz do Calvário, para todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas para que todos aqueles que nele crêem venham ter vida eterna. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, que procura viver em obediência à sua palavra, tem algo prometido nos céus, e a vida eterna. E hoje você pode se proporcionar, gozar dessas coisas maravilhosas no qual Cristo tem prometido para nós. Amém, irmãos? Eu queria convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28 e até o versículo de número 30. Apenas esses 3 versículos. Pode ficar sentado mesmo. Amém, irmão? A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, evangelista Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28 ao versículo de número 30. E diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, dando continuidade aqui no que eu estava falando, relembrando aqui o hino no qual foi louvado, aqui o primeiro hino: eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. Na verdade, todos nós precisamos de Jesus. E ninguém mais sabedor disso do que o próprio Jesus Cristo. Porque ele sabe que toda a humanidade, ela necessita dele para obter salvação. E o bom, irmãos, é que Jesus Cristo, ele bate, ele chama, ele procura de todas as formas fazer com que um pecador se volte para ele. Porque se nós não se voltarmos para Jesus, jamais nós vamos conseguir salvação. E Jesus Cristo, ele é Deus. E ele, como Deus, ele nos criou para que nós vivêssemos em comunhão com ele. Para que todos nós pudéssemos ter salvação eterna, vida eterna. E aqui ele chama: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui Jesus Cristo ele não está falando do cansaço físico, mas de um cansaço espiritual, causado por um pecado. O pecado ele causa esse cansaço, ele causa essa prisão, ele deixa o homem oprimido. Satanás ele tem este poder de fazer na vida de todos aqueles que vivem contrário à vontade de Deus.
Muitos até procuram deixar a vida de pecado de lado. Muitos vivem vivendo contrária à vontade de Deus, causando dano, não somente a ele, mas todas aquelas pessoas que vivem ao seu redor. E muitos, no momento que estão fazendo coisas contrárias a Deus, vivendo em pecado, eles, muitas vezes, causam um remorso. Eles ficam aflitos, eles até querem mudar de vida, mas eles não conseguem, porque, como eu falei anteriormente, Satanás ele tem este poder de aprisionar. Muitos estão bebendo, fumando, usando drogas, se prostituindo, fazendo coisas diversas, e chegou um momento que ele está cansado, ele vê que aquela vida não é para ele, e ele procura até deixar, mas ele não consegue. Sabe por quê? Porque a nossa vida é uma vida espiritual, é uma batalha diária. Ou é Cristo ou é o diabo. Ou você está em espírito ou você está em carne. E é uma luta diária. E para você conseguir vencer a carne, vencer a vontade do inimigo de Deus, que é Satanás, você só vai conseguir vencer se você se voltar verdadeiramente para Cristo. Porque Cristo ele é o único que pode quebrar essas correntes. Jesus Cristo ele é o único que pode quebrar esses grilhões, essas algemas, essas cordas no qual Satanás ele proporciona na vida de todos aqueles que vivem em pecado. E esse é o propósito do inimigo de Deus, do inimigo de nossas vidas, é aprisionar o homem. Porque ele aprisionando o homem vai viver contrário à vontade de Deus. E o homem que morre vivendo contrário à vontade de Deus, o homem que morre vivendo em pecado, a palavra de Deus diz que tem um lugar reservado para ele, que é o Hades, que é um lugar de fogo, um lugar onde o homem vai viver eternamente, sentindo dores, resumindo, que é o inferno. Mas todos aqueles que se voltam para Deus, todos aqueles que procuram viver em obediência a Deus, que não é fácil não, para você deixar o pecado de lado e viver em direção no caminho que é Cristo Jesus, irmãos, é difícil, não é fácil não. Se eu fosse falar que seria fácil, eu estaria mentindo. Para você carregar a sua cruz e seguir a Jesus, é difícil. Mas no momento que eu me disponho a viver conforme a vontade de Deus, que o Espírito Santo de Deus, no qual Ele habita na vida de todos aqueles que procuram viver a obediência a Deus, você consegue vencer. Porque a palavra de Deus, ela nos afirma isso. Que quem está em Cristo é mais do que vencedor. Agora você jamais vai conseguir vencer, você deixando Cristo Jesus de lado. Você jamais vai conseguir vencer, você dando lugar à carne, a tentação vem até você e você de imediatamente você cede. Mas no momento que ela chegar até você, aquela vontade que é contrária à vontade de Deus, e você clama a Deus por força, para que Ele venha fazer com que você venha conseguir vencer essas batalhas, vencer essas tentações, você com certeza você vai vencer. Acontecia isso comigo, na verdade. As tentações vinham até mim, aquela vontade contrária à vontade de Deus vinha até mim, e eu nem conseguia, nem procurava lutar, porque o pecado, quando uma pessoa está vivendo em pecado, ela sente prazer pelo pecado. É prazeroso. Para quem está vivendo em pecado, você beber, fumar, se drogar, se prostituir, não há coisa melhor. O pecado ele tem esse poder de fazer com que você não venha saber discernir o certo e o errado. Para que coisa melhor do que eu sair para uma festa, para uma balada, beber, curtir? Para quem está no pecado, isso não há coisa melhor. Mas para quem está em Cristo, não há coisa melhor do que você chegar aqui em praça pública e anunciar o evangelho de salvação. O poder de Deus na vida do mais vil pecador, a transformação do qual Ele faz. E hoje as coisas que eu fazia, Deus me livre de eu fazer mais. Hoje eu sei discernir o que é o certo e o que é o errado. Hoje para mim não tem coisa mais prazerosa do que eu chegar aqui em praça pública, colocar minha cara a tapa e dizer que eu sou um homem transformado, que as coisas que eu fazia em outrora eu não faço mais. Hoje eu sou um exemplo para muitos. As pessoas me veem hoje completamente da vida miserável no qual eu vivia. Hoje as pessoas, muitos
até dizem assim: irmão, eu queria ser assim como tu, porque tu vivia nessa vida, da vida de pecado, e hoje tu está na luz, hoje tu está em Cristo. E eu falo: irmão, da mesma forma que eu estou, você também pode estar, todos podem estar, só basta você crer, só basta você dar ouvidos esse evangelho no qual está sendo anunciado, porque o evangelho de Cristo Jesus é a libertação para toda a humanidade, para todos aqueles que crêem. Só basta você se voltar, só basta você abrir seu coração, que você vai ver a transformação no qual Cristo Jesus ele pode lhe proporcionar. E é isso. E só quem pode pegar e anunciar esse evangelho é quem desfruta desse poder da salvação. E hoje nós estamos desfrutando. Você vê aqui, todos nós aqui sentados com esse prazer imenso de anunciar o evangelho de Cristo Jesus, é porque nós sabemos, nós desfrutamos o poder de Deus nas nossas vidas. É maravilhoso. Quando eu olho a vida miserável do qual eu vivia no passado, que eu não conseguia fazer nada na minha vida, e hoje, para a glória de Deus, eu posso contemplar as maravilhas. Hoje eu posso anunciar esse evangelho, porque é certo, é uma certeza no qual Cristo Jesus ele nos faz, essa autoridade, este poder, que o Espírito Santo de Deus ele nos concede, de poder dizer não para o pecado. Era diferente uns anos atrás, no qual eu não conhecia, eu não vivia, eu não tinha esse poder do Espírito Santo na minha vida. Quando os prazeres mundanos chegavam até mim, a primeira coisa que eu fazia era pular com os dois pés assim, vamos, desagradando a Deus. Mal eu sabia que se eu morresse sem Cristo Jesus, eu ia ter que passar pela condenação eterna. É isso que você tem que saber. Nós não podemos esconder isso de você, não. A verdade ela tem que ser dita. Há dois caminhos: há o caminho bom, que leva à vida eterna, e o caminho mau, que leva à morte eterna, no qual ela foi programada para Satanás e um terço dos anjos que se rebelaram para Jesus. Mas infelizmente todos aqueles que se rebelarem contra Cristo Jesus, todos aqueles que não se voltarem para Cristo Jesus, infelizmente você vai ter que ir para o mesmo lugar no qual Satanás está designado ir. Mas você, nessa noite, você tem a oportunidade de obter salvação. Só basta você crer, só basta você se converter, porque sem conversão não há vida eterna, sem conversão não há santificação, sem conhecimento da palavra o homem jamais ele vai poder se chegar a Deus. E você só vai poder se chegar a Deus através de Cristo Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo ele é o único caminho no qual o homem pode se chegar a Deus. As pessoas dizem que tudo leva a Deus, mas não, só uma coisa que pode se levar a Deus é Cristo Jesus. As pessoas dizem que toda religião leva a Deus. Não. A verdadeira religião está aqui, ó, a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, no qual Jesus Cristo ele anunciou no tempo que ele estava aqui em terra, que ele separou 12 discípulos, 12 apóstolos, para dar continuidade a esse evangelho no qual leva o homem para os céus, para a vida eterna. Esse evangelho no qual ele nos separou, para que hoje nós estivéssemos aqui e anunciar para você que tem jeito sim para a sua vida. Eu não sei qual é o problema que você esteja passando, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo ele tem o poder de reverter todo o mal no qual você esteja passando, de fazer com que você venha entender o verdadeiro significado de ser cristão. Porque infelizmente muitos dizem ter Deus, crer em Deus, mas infelizmente eles não vivem conforme Cristo Jesus viveu, não vivem de acordo com a vontade de Deus, que é o Evangelho. Muitos dizem ter Deus, mas os seus atos, a vida no qual ele está vivendo, não condiz com o que Cristo Jesus ele quer para nós. A vida no qual ele quer que nós vivamos. Nós temos que renunciar ao pecado, dizer não para o pecado, porque o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, e ele tem prometido para todos. Deus ele não faz acepção de pessoas não, irmão. É para todos. Para o rico, para o pobre, para o doutor, para o servente, para o gari. É para todos aqueles que nele crê. Só basta você crer e se voltar verdadeiramente para Cristo Jesus, que você vai ver que ele vai te proporcionar salvação e vida eterna. Porque Deus ele criou o homem para que nós vivêssemos em comunhão com ele, lado a lado. Quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, é você andar com ele junto. Porque ele sabe que se você não andar junto dele, as tentações vão vir e você vai ceder e você vai se distanciar dele. E é isso que ele quer para você. É isso que ele quer para nós. Que nós
Venhamos viver junto com Ele, porque somente através dele nós vamos conseguir vencer todo o mal. Então faça isso nessa noite. Se volte para Jesus, principalmente você que diz ter Jesus. Faça uma análise na sua vida. Será que a forma que você está vivendo condiz com o que Cristo Jesus quer da forma que nós venhamos viver? Será que os seus atos condiz que você é imagem e semelhança de Cristo? Medite nesta noite, faça uma reflexão e se converta verdadeiramente para Cristo, para que você venha ter salvação e vida eterna. E desde já eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.